Oi, Cris. Que bom que você continuou aí. Vamos ver quem mais vai entrar. Van, tudo bem, lindona? O Pô aí? Socorro! Que bom que vocês continuaram aí. Sim, agora Você está me ouvindo? estou! Legal. Que bom! Estamos de volta. Estamos de volta! Fernando, que bom que vocês estão por aí. Ok. Quem que está faltando do eventual? Não está todo mundo aqui. Bom, en- então, Sim, normalmente as pessoas, no mundo de hoje, a ideia é que o propósito é eu preciso fazer alguma coisa, servir, né? A ideia comum. Mas o propósito da vida, do ser, da essência, é a própria vida. Então seria como se dissesse que a vida não tem propósito. E claro que a gente precisa se aprimorar para como é que fala, para servir melhor. E servir faz parte. Na verdade, além dessas três abordagens, outras possíveis definições do que é propósito são possíveis. Mas essas três são interessantes porque elas vão desde a essência do ser, que a vida não tem propósito, a vida simplesmente é, para o fazer, que é o servir, e passa pelo aprimoramento para servir. Então, uma ideia interessante, que é simplesmente uma ideia para refletir, para a gente é, ajudar a gente a navegar nessa, né, o que é propósito. O propósito, ele é esse contínuo entre o ser e o fazer. Por isso esse alinhamento. Então, qual que é o propósito de ser? Não, ser não tem propósito, é simplesmente ser. Mas já que estamos aqui, o que a gente vai fazer com esse tempo? Precisa sim, fazer alguma coisa? Não, não precisa fazer nada. Porque o que importa é como você está se sentindo, experimentando a sua própria vida. Isso não precisa fazer nada. Porém, da nossa experiência, eu acredito, e dos estudos, né, pela teoria também, quem tem um propósito, sobretudo um propósito onde ele se sente útil no mundo, é mais feliz, se sente mais realizado. Exatamente, o Fernando falou assim, servir é ser útil com a dinâmica da psique. E esse servir dá muito prazer. sim, A gente é útil para a existência, porque nós somos indivíduos, mas também nós somos coletivos também. Coletivos no plural, porque nós somos coletivos. A gente não existe sozinho. Tem várias pessoas, né? O Ubuntu fala isso, né? Eu existo porque nós existimos, né? Eu existo porque você existe. Senão eu não existia. E nós não existimos sozinhos. Ou uma outra noção mais zen, budista, que é a interexistência. Tudo existe junto. A gente não existe separado. Então, a gente tem uma noção de que é indivíduo, isso é verdade, mas nós somos também, não é que nós fazemos parte, nós somos um coletivo. Então, quando a gente ajuda, né, a psique coletiva, a gente se sente bem. A gente faz parte de um organismo maior. Né? A gente sim. também é uma parte. E essa busca da individuação, né, que Jung tanto fala também dela, essa busca da individuação, ela passa pela, pelo coletivo, né, porque não existe evolução dentro da caverna, né, solitário. Você não se vê, você não se reconhece, você não se percebe enquanto você está sozinho, né? Na Exato. solidão total. Né? Não tem como você se perceber, você conhecer e conhecer. Então, a busca da individuação não é você ser individual.
é você se individuar. É bem diferente. Exato. É você se individuar, entender quem você é, e o quem você é, entender que você é, ao mesmo tempo, indivíduo e coletivo. Exato. E quanto mais a gente se desenvolve, mais a nossa capacidade de abarcar dentro da gente mesmo as contradições e paradoxos que nós somos. Mais do que contradição e paradoxo, essa dualidade, ou não dualidade, que no fundo, no extremo, é a mesma coisa, né? Eu sou Sim. tudo e nada ao mesmo tempo. Eu sou indivíduo e coletivo ao mesmo tempo, né? E essa individualidade. Mas vamos voltar aqui ao propósito. Então, para ajudar as pessoas a entenderem o propósito, sobretudo para não pensar assim, preciso encontrar o meu propósito de vida, que é, na verdade, um perigo, porque o propósito de vida no fazer, né, na ponta do fazer, se o contínuo é do ser ao fazer, na ponta do fazer, o propósito de vida, ele é construído. Você constrói de acordo com as suas possibilidades e com o seu contexto. Não existe um propósito escrito nas estrelas para a Inês. Pelo menos essa é a minha visão. Eu sei que algumas pessoas acreditam que existe um propósito específico para elas. E quero dizer que isso é verdade e não é verdade ao mesmo tempo. Também uma outra dualidade. Porque quando a gente acredita que existe um propósito para a gente encontra esse propósito, isso nos transforma de verdade. Então é verdade. E, igual eu falo, de um ponto de vista objetivo, olhando para isso, não é verdade, porque nós construímos o nosso propósito. Mas é mais fácil, ou mais útil para nós, neste mundo terreno, trabalhar com a ideia de que o propósito, né, da ponta do fazer, do servir, ele é uma construção que você escolhe. Então, neste contínuo do ser ao fazer, do propósito, o ser, que é a essência, ele é imutável, porque nós somos o que somos. E a nossa existência, o nosso ser, tem um certo perfume, uma fragrância da existência. Nós trazemos com a gente o nosso jeitão, a nossa contribuição para a psique, né, coletiva. E isso é imutável. Mas o que a gente faz para manifestar isso, a gente pode escolher. E, na verdade, é impossível que a gente não manifeste. Se quem está escutando aí, é só pensar assim, se a gente vai buscar a nossa essência, a gente vai ver que a nossa essência se manifesta o tempo todo ao longo da nossa O vida. tempo todo. Porque nós somos o que nós somos. Então, entre essa essência e o fazer, tem um monte de trabalho para fazer, para descobrir o propósito e trabalhar melhor esse alinhamento. O primeiro deles é ir de encontro à essência, aos valores, às preferências, às características, à personalidade mais antiga, mais arraigada, a personalidade mais cristalizada, que a gente não vai mudar na nossa vida. Né? Quem nós somos e como é que a gente contribui. E isso aí, né, ele vai dar os indícios e a receita, ou pelo menos os ingredientes, para dizer o que fala com a nossa alma. Porque quando a gente está manifestando a nossa essência, a nossa alma fica contente. Ela se sente à vontade. Então, um aspecto do propósito é descobrir o que fala com a nossa alma. E isso ainda não é uma coisa que você vai fazer. Né? Quando você falou assim, o propósito do Instituto Integrando é de levar autoconhecimento e desenvolvimento da consciência para as pessoas, esse aspecto ele é quase uma essência da Inês. Porque você gosta disso, você tem isso dentro da sua alma. Agora, Sim. o Instituto Integrando em si é uma das possíveis manifestações Sim. dessa essência. Então, entre o que você é ser, né, que você é, e o fazer do Instituto Integrando, Existe tem um trabalho. várias possibilidades de fazer, mas a essência continua a mesma. Isso é super importante para o propósito, porque nós, à medida que nós vamos evoluindo na nossa vida e o contexto vai mudando, a gente tem que adequar o nosso propósito fazer
Aliás, deixa eu chamar esse propósito de fazer de missão. Tem muito a ver com missão definida de maneira organizacional. Né? Qual que é a missão da empresa, qual que é a missão dessa pessoa. Porque ali Sim. está escrito especificamente o que a empresa faz, para quem que ela faz, para quais mercados ela faz. Então está bem claro. E o que as empresas normalmente chamam de valores, né? Os valores, a missão, visão, valores, os valores são mais a essência. E a missão é mais o fazer. Então, o ser e o fazer, de novo, nas empresas. É a mesma coisa para a gente. Então, nós estamos... Para quem chegou agora, vou fazer um breve resumo. Nós estamos falando de propósito, mas, sobretudo, do alinhamento entre o ser e o fazer. Então propondo que propósito seja considerado como esse contínuo que vai do ser ao fazer, ou seja, da essência para a missão, passando por vários contextos, que são, quais são as suas possibilidades? Pode falar, Inês. E nós somos uma empresa. Nós somos a nossa empresa. Sim, sim. É, não estou nem falando assim, porque eu tenho uma empresa, então essa empresa representa a Inês. Não, eu estou falando de cada um de nós como seres individuais. Nós também somos uma empresa. Nós também estamos o tempo todo também nos apresentando, vendendo as nossas ideias, vendendo os nossos valores, passando para as pessoas aquilo que tem valor para nós. Então, sendo útil. de fato, isso não é separado, né? Uma coisa não é separada da outra. Não. É fractal. Funciona para nós como indivíduos, funciona para empresas, funciona para país, funciona para tudo. Vai, né? Se repete, esse padrão se repete. Então, o primeiro trabalho para a gente trabalhar o propósito é a gente ir buscar a essência. Tem várias ferramentas para fazer isso, a gente conhece algumas da psicanálise e de outras ferramentas muito interessantes. E acho que não cabe aqui descrever as ferramentas. Para quem chegou agora também, de novo, nós estamos falando de propósito, mas a gente está falando do que existe, do que pode ser feito. E isso é como ler o cardápio de um restaurante. A gente não experimenta os pratos, mas a gente tem uma ideia do que pode ser. Então, o primeiro trabalho é ir buscar a essência e conhecer um pouquinho melhor a essência, se conhecer melhor na essência. Depois, um segundo passo é a gente ver quais são as nossas reais possibilidades, porque nós temos habilidades. Né? Quando a gente fala de propósito, vale para todo mundo, para qualquer cidadão do mundo, dos 7 bilhões de pessoas. Então, as pessoas nascem em diferentes contextos e com diferentes possibilidades. Uma pessoa que nasceu no interior, vamos pensar num país do Bangladesh, não sei, estou pensando em um país muito pobre, lá numa aldeia, dificilmente terá acesso a ser um médico né, de formação. Se a vontade dele é ser médico, né, ele não vai ser médico, mas talvez ele seja um xamã, um curandeiro mais local, alguma coisa assim. Mas a expressão da essência dele está condicionada também ao contexto. Então, não é tudo possível para a gente. E o terceiro aspecto, né, então a gente tem a essência, quais são as coisas que falam com a nossa alma. A gente tem os nossos dons e talentos, o que é possível para a gente fazer, quais são as nossas habilidades hoje. Não adianta. Se eu quisesse ser um cantor, eu ia morrer de fome, porque eu não canto bem. Por mais que a minha alma adore cantar, eu não consigo cantar, porque eu não tenho essa habilidade. Então, oi, Rô. E o terceiro aspecto, que é super, super importante, é a gente fazer elencar as possibilidades do que a gente pode fazer. Quais são as nossas missões no mundo? Se a minha essência é essa, o que eu gosto é isso, as minhas condições são essas, minhas habilidades são essas. O que eu posso fazer no mundo para ser útil? Né? E aqui, de novo, a gente vê a essência, as habilidades, que é, poxa, onde é que eu posso me aprimorar e o que eu vou fazer? Como é que eu vou servir?
Então, o que eu posso servir no mundo? E nesse servir, é super importante considerar 3 aspectos. O aspecto de, né, quanto que isso está falando com a minha alma, né, essa possibilidade de fazer está falando com a minha alma. Como é que os meus relacionamentos, o meu afeto, os meus relacionamentos família, amigos e relacionamento amoroso ficam quando eu estou fazendo isso. E o terceiro é quanto dinheiro eu vou ganhar. Eu estou me sustentando fisicamente, né? Eu estou dando conta da minha vida física, porque não adianta, por exemplo, ter o propósito de ajudar uma aldeia na África e a sua alma ficar muito feliz com isso, se para isso você vai ter que abandonar seus amigos, sua família e você vai sofrer. Então, não é possível. Ou, usando esse mesmo exemplo, ir lá para a África e não ganhar nada. Sim, você não pode tirar de você, porque se vai te fazer falta, então Não não ganhar é nada ecológico. em termos de dinheiro, porque você precisa se sustentar. Sim, Um milionário que já tenha, né, o conforto financeiro pode fazer alguma coisa que não seja remunerada. Mas as pessoas tendem a ter essa confusão entre propósito, que é uma coisa que fala com a alma, e é isso que eu tenho que fazer. Muito cuidado, essa é uma armadilha perigosíssima, porque para uma pessoa viver bem, experimentar a vida bem, ela precisa ter o sustento financeiro, as necessidades de Maslow, precisa ter segurança física e financeira, precisa ter os relacionamentos, os afetos bem resolvidos, e só depois é que ela vai poder falar de autorrealização, ou do que as pessoas geralmente entendem por propósito, que é a parte da alma do propósito. Então, e essa conjunção de coisas que vai definir, ou melhor, vai priorizar ou ranquear as possibilidades do que você pode fazer na vida, uma vez que você já viu os seus valores, que você já viu suas habilidades, o que você pode fazer, e você listou, né, quais são as possibilidades de missão, de que você pode fazer de verdade, né? Você aplica esse critério tripartite aí, alma, relacionamentos e dinheiro. E você dá uma nota para isso, e você vai ver que sempre tem escolhas a fazer. Se eu escolher fazer até, isso, eu vou ganhar menos, mas vou ficar mais feliz aqui. E sempre tem limites, porque você precisa dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. até Ok, porque, né, Nathalie? pô, não dá para a pessoa, porque aí entra naquele lance que você falou do romantismo, né? Não dá para você colocar para você como, trazer para você como propósito, por exemplo, eu vou viajar por aí ajudando pessoas. Espera aí. De repente, naquele momento, pode ser algo que, nossa, você fica feliz, seu coração fica feliz ao pensar nisso. Mas quais são as possibilidades? Eu tenho possibilidade de fazer isso? Né? É possível isso para mim? Porque aí, quando a gente coloca, de repente, como propósito ou missão, algo que está muito longe, algo que não tem como você fazer, você vai gerar uma frustração muito grande. Você vai Isso. continuar, né, vivendo aquela vida do viver por viver, né, do sobreviver que a gente fala. Quando você passa a viver realmente, a experienciar, experimentar a vida, tudo isso Isso. muda. É importante que sejam sempre propósitos viáveis, né? Porque de repente, até porque se você ainda não experimentou aquilo, de repente você ainda nem sabe se a sua alma de fato vai vibrar com aquilo, ou se é apenas um desejo do ego de fazer algo, né? Então, por isso que essa viagem para dentro é muito importante. Porque aí Sim, a uma sua viagem alma realmente fala consciente. com você, né? E te Isso fala. que você E, falou é o perigo de você se iludir com os desejos do ego no propósito. exato. Talvez, eu acho que você tocou no ponto crucial do que são as armadilhas do que existe hoje quando se fala de propósito. Existe muito hype, muita moda, e esse perigo de a gente sucumbir a um desejo, porque é bacana ajudar as pessoas, claro que é muito importante ajudar as pessoas, mas antes de mais nada você precisa ajudar a si mesmo e a sua família, quem está ao seu redor. Depois você vai ajudar os outros.
Isso o propósito, ele é como se ele tivesse camadas, ele vai crescendo em dimensão. Você necessariamente tem que cuidar de você. Então, em termos de prioridades, de hierarquia, antes de mais nada, o seu propósito precisa dar conta da sua vida financeira e pagar suas contas. O que Do você seu vai fazer conforto, da né? sua missão a sua missão vai ter que dar conta da sua vida. Depois ela vai ter que dar conta também dos seus relacionamentos. Você tem que estar bem com isso. E depois ela vai dar conta da sua alma. E de uma maneira ou de outra, quando você entende isso e aceita de uma maneira madura, você entende que a sua alma está satisfeita quando você se diz a si mesmo: eu preciso fazer isso porque é necessário que eu pague minhas contas. E pode ser uma coisa assim absolutamente banal, cortar cana, vou pegar um exemplo horrível. Cortar cana não deve ser o propósito da alma de ninguém, né, em termos de qual é a utilidade, né, do mundo, me sentir, né, uma coisa mais bonita assim. Porém, se aquilo dá o sustento para a pessoa e aquilo que ele precisa fazer, a alma dá o ok. Assim, fica tranquilo. O Fernando está falando assim, muitos alcançam a prosperidade material, mas se perdem em entender o que é autorrealização. Exato. Esse é o revés, porque você não consegue saber o que é a autorrealização, se perde nesses desejos da alma. Muita gente faz alguma coisa, né, para se sentir bem, mas não consegue um encaixe. E nós falamos de várias coisas, né? Todo esse processo, esse cardápio aí que a gente pode ler, mas tem que experimentar. Mas para quem está vivendo isso, né, de verdade, existe uma indicação para dizer se a gente está bem, que é a gente sente o encaixe. Então, fala assim, será que eu encontrei meu propósito? Você vai saber quando você encontrou, porque você está Você vai encaixado. sentir, né? Você vai sentir. Você vai Você vai olhar para sentir. a sua vida, você vai olhar para sua vida e fala assim, nossa, tudo que eu fiz na minha vida me levou a fazer isso, tudo começa a fazer sentido, aquele encaixe. E você se sente super bem. É isso mesmo. Eu até É, comentei com o Paul, eu disse para o Paul, nossa, Paul, você se fez a pergunta fatídica bem precocemente, né? Porque geralmente nós começamos a questionar, poxa, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, né? Qual é a minha missão aqui? Qual é o meu propósito de estar aqui? Ele começou com 33 anos, ele disse, não é isso, Paul? Foi 30 anos? não, deixa eu ver, foi em 2002, 34. Com 34 anos. Geralmente é na metanoia que nós começamos a fazer esse questionamento de forma muito assim, tipo, nossa, porque bate aquela insatisfação muito grande. E por quê, Sim. né? Justamente nessa metade da vida aí. Porque é quando você, geralmente, as pessoas já trabalharam pra caramba, né? Fizeram ali todas as formações que desejavam, educou o filho, né? Colocou o filho aí pra vida, conquistou seus bens materiais, e aí ele chega naquele momento de dizer assim, bom, e aí? Foi para isso que eu vim aqui? É isso mesmo, universo? E aí? É. Eu quero mais, o que mais eu posso? Com o que mais eu A posso alma vai lá contribuir? cutucar, né? Você, ô, Exatamente. A alma começa, e aí? Como é que é? Você vai ficar só, já plantou árvore, escreveu livro, aí já deixou já seu legado aqui nesse planeta, como é que é? E aí, o que você vai fazer com isso, né? E quando a pessoa, se a pessoa chegou nessa idade, ela não tem ainda, não chegou nessa realização no mínimo possível de já ter um conforto financeiro, né, ter o seu lar. Se ela não chegou nisso ainda, dificilmente ela vai conseguir se fazer essas perguntas. Por quê? Porque ela ainda está ali meio que na base da pirâmide, né, Fernando? Fernando, ó. Pô, né, pô, então dificilmente a pessoa vai conseguir se fazer essa pergunta, porque a energia dela ainda está voltada ainda para aquela outra parte ali da pirâmide. Ela não sim. chegou aí ainda. Então, de É, fato, é importante termos um a gente conforto, né? começa fazendo para depois aprender que precisa ir
fazer essa viagem interna para o ser, para depois realinhar o que a gente vai fazer. E muitas vezes, eu já trabalhei Porque a com gente vários... está no ter ainda, né? Nessa outra fase, Exato. nós estamos no ter, né? A preocupação Ter, ainda é o ter. fazer e ter. O que eu tenho? Aí depois Depois você volta para, peraí, o que eu o ter. sou, né? O que eu posso ser? O que eu quero ser? O que eu quero Quem ser, eu quero ser? como eu vou ser, o que é isso? E o que eu acho mais curioso é que muitas vezes as pessoas voltam para o fazer, fazendo a mesma coisa, mas elas internamente estão mudadas, estão muito mais alinhadas, muito mais plenas, porque elas se dão conta de que elas estão fazendo o que elas precisam fazer. Que, aliás, também é uma das minhas visões do mundo. Todo mundo já está vivendo o seu propósito, sem saber. Então, às vezes a gente precisa dar uma alinhada, às vezes a gente só precisa se dar conta que a gente já está bem. Justamente. Para E se encontrar essa sentir paz. melhor. Exatamente, encontrar a paz. Muito, muito doido. Nós temos pouquíssimo tempo, Inês. Eu queria que você lesse aquele texto. Tá bom. Para Acho que nós encerrar, temos pouco e tempo. porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Pena que a gente não consegue interagir mais. Cecília, não estou acreditando, minha amiga, que mora na Bélgica, se juntou. Oi, Cecília. Que legal. Uau, Cecília, muito bem-vinda. Muito, muito bem-vinda. Eu vou, então, pedir licença a vocês para ler um texto aqui de Khalil Gibran, do livro O Profeta. Algumas pessoas já devem conhecer. É um texto bem interessante, eu li para o Fernando hoje. Para o Fernando, eita, pô! Ei, é pro Paul, não pro Fernando. Então, eu vou ler para o Fernando também, mas eu li para o Paul de manhã. Que coisa, hein? Então, o nome do texto é O Prazer da Vida. O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a própria liberdade. É o despontar dos teus desejos, mas não o seu fruto. É um abismo a clamar pelo céu, mas não é nem o abismo e nem o céu. É a ave enjaulada a voar em liberdade, mas não é o espaço que ela percorre. Na verdade, o prazer é uma canção de liberdade. Gostava que cantasses com todo o teu coração, mas não quero que percas o coração ao cantá-la. Alguns jovens buscam o prazer como se fosse tudo na vida, e por isso são julgados e repreendidos. Eu não os julgo, nem os repreendo. Prefiro dizer-lhes que partam em busca. Não ouvistes falar do homem que estava a cavar a terra à procura de raízes e encontrou um tesouro? Alguns anciãos recordam seus prazeres com remorsos, como se fossem erros cometidos durante a embriaguez. Deviam recordar os seus prazeres com gratidão, como quem recorda as colheitas do verão. Os que não buscam nem recordam temem o prazer, pois pensam que lhes irá prejudicar o espírito. O teu corpo conhece a sua herança e as suas necessidades, e não se deixará enganar. E o teu corpo é a harpa da tua alma. Pertence-te e cabe-te a ti criar uma doce música ou sons confusos. E agora perguntas no teu coração. Como poderei distinguir o que é bom do que é mal no prazer? Vai para os campos e jardins e verás que a abelha tem prazer em tirar o mel da flor, mas também se deleita a flor ao dar o seu mel à abelha. Para a abelha, a flor é uma fonte de vida, e para a flor, a abelha é a mensageira do amor. E tanto para a abelha como para a flor, dar e receber prazer é uma necessidade, como um êxtase. Portanto, no prazer, ser como a abelha e a flor. Khalil Gibran. É isso. Maravilhoso. Esse é o propósito, ser a abelha e a flor. Ser a abelha e a flor. Fazer o que elas fazem, né? Contribuir, ter prazer, ter esse Exato. êxtase. E entender qual é o propósito de cada um ali. Né? A flor tem o prazer de alimentar a abelha. E a abelha tem o prazer de se alimentar da flor. Então, ou seja, é uma troca perfeita.
Essa é a sincronicidade, é a frequência do universo, que trabalha de uma forma muito perfeita, né? Nós aqui ficamos buscando muito, né, Paulo? Nós aqui damos um jeitinho de complicar. É sempre muito bom, né? Tenho Vamos, vários textos dele aqui. maravilha. Pô, você quer fazer as suas considerações finais, por favor? Olha, eu acho que o mais importante é a gente se dar conta de como a gente está experimentando a vida. Que bom. E para esse autoconhecimento que vai fazer o alinhamento entre o ser e o fazer, e que vai nos levar ao êxtase do prazer descrito aí pelo Gibran. Pelo Gibran. Parece simples, mas é uma bela jornada. Olha, eu não consigo ler aqui agora quem foi que escreveu isso, quem foi que disse isso aqui, mas você mandou aqui no seu texto e eu quero ler também. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E tem outro também. Os 2 dias mais importantes. Você já falou desse, que os 2 dias mais importantes na vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê você nasceu ou para que você nasceu. Esses são os dias mais importantes das nossas vidas, né? Então, ou seja, de repente você pode encontrar o seu para quê, o seu porquê, naquilo que você está fazendo. Se dá conta que você Porque já está fazendo o que está fazendo. a grama do vizinho é sempre mais verde, né, Paul? Não é assim, né? O outro é sempre mais talentoso, é mais bonito, é mais alto, é mais magro, enfim. A saída, como diz o nosso querido Carl Gustav Jung, a saída é para dentro, gente. Muito bem. Olha, adorei. A Ana tem razão. Aula de puro prazer. É isso que a gente está falando. Prazer de viver. Prazer de viver. É isso aí. Muita gratidão, muita Obrigado. gratidão a você E por a ter todos que estão aceito aí. o convite. Adorei. Eu tenho certeza que as pessoas também gostaram. Vai ficar gravado e depois vou te passar o link. E aí, se você quiser Legal. compartilhar, vai ser muito Legal. bem-vindo também. Minha gratidão a todos vocês, gratidão por ter nos permitido entrar na casa de vocês, e trazer um pouquinho de tanto conhecimento que o Paul tem. Então, muita gratidão, uma ótima noite para vocês. E eu quero marcar mais lives, tá? Ok? Vamos. Tem uma ideia já. Nós precisamos conversar. Ah, então vamos. Vamos sim. Tá bom. Paul, gratidão. Um beijo. Beijo. Obrigado a todos. Um beijo, pessoas. Ótima noite para vocês. Um bom descanso. Até amanhã. Tchau. Olha, o Léo entrou agora. Léo, vai ficar gravado, Léo. Vou enviar para você depois o link, tá? Vou te enviar no direct. Um beijo. Uma boa noite para vocês. Obrigado.